Tudo bem? Obrigado pela sua companhia. E sem mais delongas, deixa eu receber aqui, com muito prazer, a pastora Paula. Pastora, seja muito bem-vindo. Obrigado, viu? Obrigado pela sua presença aqui. Nossa, estou muito feliz mesmo. É uma honra para mim receber, né, a minha pastora nesse nosso primeiro podcast. Meu, que alegria, pastor, de verdade. Eu sinto muito honrado, né, de receber aqui nessa abertura, esse primeiro dia, a minha pastora, uma pessoa que eu conheço, uma pessoa que a gente está junto, então mais do que nunca estar aqui falando um pouquinho com a pastora. Amém. Muito obrigado, que bom você estar aqui, seja bem-vindo. Amém. Queria que a pastora se apresentasse, vou deixar ela se apresentar porque é você que tem que falar. Boa noite, pessoal. Pastora Paula, glória a Deus. Quero agradecer por essa oportunidade. Continua com a gente aqui, vai ser um bate-papo bem legal. Vai ser um bate-papo bem legal e nós vamos estar aqui juntos. Em nome do Senhor Jesus, né, Fábio? Fazendo aquilo que o Senhor tem para nós, né? Em nome do Senhor Jesus. Amém. Que bom, gente. Isso é maravilhoso, pastora. Por quê? Porque tem muitas pessoas que vai estar nos vendo agora. Sim. E também ouvindo, né? Tem muitas pessoas que estão ligadinhas no rádio também, na Melhor FM. Olha só, pode também estar ouvindo a gente aonde ela estiver. Sim. Pessoas trabalhando, pessoas agora descansando, enfim, aonde você estiver, você vai estar ligadinho com a gente aqui no OuçaCast. Pastora, hoje a gente vai falar um pouquinho de conversão. Eita. Quero bater um papo com a pastora aqui, pastora Paula. Eu quero falar um pouquinho sobre conversão. Já começando aqui, fala um pouquinho para nós aí, pastora, sobre a sua conversão. A gente bater um papo, né? Eu quero saber. E tem muita gente querendo saber também. Muitas pessoas serão impactadas pela graça de Deus através da sua vida. Sim. Então fala um pouquinho para nós como foi a sua conversão, como rolou. Fala um pouquinho pra gente, pastora. Vamos lá, Fábio. Eu já, antes da minha conversão, eu já frequentava a igreja evangélica, assim, mas não tinha compromisso nenhum, né? E um dia, pulava 5, né? Queria a bênção, mas não queria um compromisso sério com Deus. E por um tempo tive uma enfermidade, né? De 29 dias, fiquei na cidade de Assis, lá internada, longe da minha casa, da minha família. E isso veio a me fazer a pensar mais no que eu queria para minha vida. Que eu queria uma mudança, eu queria uma cura, né? Eu também já estava com o casamento também destruído. E ali a minha conversão foi dentro do banheiro, onde eu entrei e estava eu sozinha, não tinha espaço ali para orar na sala do hospital, era muita gente ali. E eu entrei nesse banheiro e eu falei, Senhor, hoje eu entrego minha vida para o Senhor e eu vou para tua casa e não saio mais. Então ali eu fui começando a minha caminhada com Cristo, depois me batizei e me converti, graças a Deus, né? Deus fez um milagre, Deus me curou, restaurou meu casamento. E eu falo que essa conversão foi dolorosa, mas é valiosa, é preciosa, né? Foi uma coisa que mudou a minha história, mudou a minha vida. E hoje, para eu chegar até aqui, teve lágrimas, mas valeu a pena, graças a Deus. Então quer dizer, pastor, que não foi assim, dentro de uma igreja, que você não. teve de fato a sua conversão? Não. Você já caminhava, já ia para a igreja? Eu ia, mas era aí um dia, faltava 4 cultos, pulava 10, ia 1. Eu só ia quando eu queria bênção. Verdade. Até que Deus me coxou, né? Para que eu fosse convertida e não convencida. Ah, que legal. Então não tinha aquele compromisso, na verdade? Não. Não tinha aquele compromisso com Deus. Não. Você ia, mas ia por ir. eu precisava, Só ia quando lá. eu queria uma bênção, eu ia. Olha isso. Aí, de fato, quando você passou por uma situação difícil, de enfermidade. Aí é onde aconteceu realmente a conversão. Por isso que eu sempre digo que tem situações na nossa vida que mesmo que seja enfermidade, sim, mas não é pra morte, é pra vida, né? Foi pra um recomeço, foi pra uma história nova na minha vida. Uau. Foi pra uma conversão, foi pra uma vida nova com Cristo, uma aceitação. E as coisas começaram a mudar. Graças a Deus, mudou tudo. Tudo. Casamento, cura, tudo. Antes dessa situação, como que era antes? Fábio, eu nunca fui de beber, nunca fui de fumar, mas eu não queria compromisso mesmo. Então era com Deus. Mais o compromisso. Era compromisso. Eu achava que eu ia para a igreja e continuar do mesmo jeito que eu sempre fui. Mas Deus, ele sempre quer algo a mais, né? Uma mudança nossa, uma renúncia, né? Então, quando eu comecei a ir para a igreja, Deus foi trabalhando, eu fui renunciando ali algumas vestes, alguns costumes, algumas coisas que não agradavam ao Senhor.
Eu não bebia nem fumava, mas gostava muito de dança. Então, assim, eu fui renunciando isso. E Deus foi trabalhando. Aí, o Senhor também foi mudando a história do meu esposo, pastor Alain. Ele começou a ir para a igreja também, os meus filhos. Deus começou a transformar tudo. E você foi primeiro para a igreja ou Fui ele primeiro. foi primeiro? Quem foi primeiro? Eu. Você foi. Eu fui primeira e quando eu chegava em casa, todas as noites depois do culto, eu chegava com o olho bem vermelho, né? Tinha chorado bastante, como sempre. E ele me perguntava, o que tem lá na igreja que você só vem chorando? E eu falei, um dia você vai conhecer esse Jesus. Olha isso. E aí, a primeira vez que ele foi, ele chorou também e me disse, meu Deus, é impactante o que tem lá. Então, Coisa linda, né? é maravilhoso. E a conversão é algo tão maravilhoso que a gente, quando a gente lembra como foi, a gente se emociona porque é como voltar no primeiro amor, né? Como você voltar lá no primeiro amor. A conversão, ela traz um impulso, né? Ela traz um impulso na nossa Sim. vida, na nossa caminhada e faz a gente pensar de onde a gente saiu, como por exemplo a E pastora dá força falando. para não desistir, né? Sim, sim. E a pastora falando, então foi num quarto de hospital, Foi. num leito, Muito. onde foi tocado Foi no pela mesmo presença de momento Deus. que o médico entrou e ele disse que eu poderia morrer a qualquer hora. Porque eu tava com pancreatite e poderia estourar, né? O pâncreas, né? Que tava muito inflamado. E quando eu ouvi aquilo, eu engoli o choro. Meu Deus. E tinha uma capelinha. E minha mãe tava lá nessa capelinha, né? Uau. E eu tava no quarto quando o médico chegou e me disse. Aí eu falei, não, eu preciso de uma mudança de vida. Ali você decidiu. Eu preciso de algo diferente. E o que eu precisava não era o homem que ia fazer essa mudança, essa cura, era só Deus. Então, ali eu comecei a ver que não adiantava pedir socorro para quem não ia me ajudar. Então eu entrei e eu lembro perfeitamente as palavras que eu disse. Falei, Deus, se o Senhor me curar, se o Senhor restaurar o meu casamento, eu vou para a tua presença e eu nunca mais saio, independente do que acontecer. Então hoje eu consigo enxergar um pouquinho do quanto foi sério o propósito que eu fiz com Deus. Porque eu disse para ele até o último dia. Uau. Então eu tenho que lutar todos os dias para eu caminhar, né? Porque eu prometi até o último dia. E ele fez o que eu pedi, então ele cumpriu a promessa na minha vida. Então eu tenho que ser fiel para cumprir a dele, o que eu prometi também. E a pastora achava que não ia sair daquela situação. Não. Eu achava de que enfermidade. não. Eu tava naquele tempo aí, uns 45 quilos, eu tava muito magra, muito doente. Meu Deus. Foi difícil. O Adrian, o meu filho mais novo, tinha 6 meses. Eu fiquei 1 mês praticamente sem ver ele. Então quando eu saí de lá, que eu fui brincar com ele, ele não me conheceu mais, né, como mãe, porque 30 dias longe. E tudo há um propósito. E Deus, quando Ele quer trabalhar, Ele quebra o nosso coração, né? Ele vai lá e mostra que o coração é dele, não é meu, Sim, né? sim. E naquele tempo eu não tinha diálogo com a minha sogra. E eu precisei que ela olhasse meu filho. Meu Deus. Eu precisei da ajuda dela. Então, dentro desse hospital, Deus, Ele me moldou, Ele me quebrou, Ele transformou para que eu fosse realmente para a presença dele. Meu Deus. Porque eu tive que começar a conversar com ela, porque ela que olhava o Adri. Então o Adri gatinhou primeiro que ela. Praticamente tudo que fez foi com ela. Entendeu? Então assim, Deus ele trabalhou em 3 áreas na minha vida. Sim. Quando eu tive essa enfermidade. Ele curou, ele restaurou meu casamento e eu voltei a falar com a minha sogra. Meu Deus, isso é muito forte. E eu só me batizei quando eu pedi perdão para ela. Uau. Porque eu sempre falava, Senhor, eu não quero batizar se eu tiver algo que vai impedir o seu agir no meu coração. Que era que eu não conversava com ela. Então assim, Deus ele transformou muito, foi muito lindo. Uau, uau. Eu queria ter ido pelo amor, queria ter ido antes. Mas é que a gente sempre fala, Eclesiastes 3, há um tempo determinado, né? O tempo meu foi aquele dia que Deus ali me coxou e eu decidi ter essa mudança de vida. Que coisa essa linda, conversão. né? Que coisa linda, pastora. Meu Deus, meu Deus.